Glória a Deus, 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 glória a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para todos sempre. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu me coloco, Senhor Jesus, em oração. Eu me coloco, Senhor Jesus, diante da Tua presença, apresentando, Senhor Jesus, a Ti esta live, Pai, de oração. Apresentando, meu Pai, a cada vida, Senhor, que vai estar conosco agora, que está entrando, Senhor Jesus, agora. Senhor, que vai estar acompanhando, Senhor, eu apresento essas vidas, eu apresento, Senhor, a minha vida, Pai, que eu possa ser um canal de bênçãos, Jesus, na vida dos meus irmãos, ó Pai, e que nós possamos, Senhor Jesus, sermos abençoados, agraciados pelo Senhor, meu Pai, neste dia, Deus. Eu te louvo, eu te exalto, Senhor. Seja bem-vindo, Pai, em nosso meio, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor, glória a Deus, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém. Estamos aqui para mais uma madrugada, coisa boa, irmãos, é a gente falar com Deus, iniciar, né, o nosso dia falando com o Senhor, né, e meia-noite é o primeiro horário, né, do dia. Hoje nós já estamos dia 10, é isso? Dia 10? Dia 9? Deixa eu ver aqui certinho, mas pra mim não... Hoje é dia 9, Dia 9, pra honra e glória do Senhor, dia 9/7/2025. Estamos, irmãos, no nosso terceiro dia já, né? Nosso terceiro dia dessa campanha, né, de oração à meia-noite, cada dia com propósito. Nosso primeiro dia foi nossa vida espiritual, nosso segundo dia foi ontem, a gente oramos pela nossa família, como propósito orar pela nossa família, e hoje nós vamos orar, né, pela saúde. É uma área que precisa muito, irmãos, né, que a gente esteja orando
A gente estamos vendo que temos muitos irmãos enfermos, existe a enfermidade física, a enfermidade espiritual, também, né, a enfermidade mental, muitas pessoas sendo bombardeadas aqui na mente, né, e que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venha nos guardar, nos proteger, nos brindar. Quero passar aqui para os irmãos, a minha pastora Ana, né, que é minha intercessora, uma grande amiga do Senhor. Esses dias ela estava ministrando na nossa tarde da bênção e ela nos trouxe ali, né, uma profecia, algo que o Senhor revelou ao coração dela, e ela falava pra gente que Deus usava a vida dela, né, para falar conosco, que iria vir mais uma enfermidade, né, sobre a terra, né, assim como foi a pandemia que, né, passou, né, que era para o povo de Deus se guardar, que era para o povo de Deus buscar e orar, para que Deus venha nos guardar, para que Deus venha nos proteger. Então, nesse dia, nessa madrugada, né, chamada hoje, nós vamos interceder, nós vamos clamar juntos, eu aqui, você aí, né, no seu lar, né, não sei aonde você está aí a me acompanhar, mas que nós juntos vamos clamar, pedir a Deus, né, pela saúde, né, pela vida dos nossos irmãos que se encontram enfermos, né, pela vida das pessoas que estão acamadas, estão agora em um leito de hospital, né, pelas pessoas que passaram por cirurgia ou que vão passar por cirurgia, pelas maternidades. Então vamos clamar ao Senhor Jesus, né, unidos no mesmo propósito, nós vencemos em nome de Jesus. Como de costume, igreja do Senhor, né, para quem ainda não me conhece, eu costumo dizer, né, falo para os irmãos que essa live ela fica gravada, vai para outras redes sociais, nossa, né? Então, você que ainda não me conhece, para muito prazer, meu nome é Cleonice, né? Sou casada com o pastor Ronaldo, sou mãe, para honra e glória do Senhor Jesus, de 5 filhos, já sou casada há 20 anos, para a glória de Deus, sou mãe de 5 filhos, este ano vou ser vó, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou me preparando para receber o meu primeiro neto, meu Eric, né? O meu filho mais velho, para a honra e glória do Senhor Jesus. Congrego na igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração. São 11 anos que eu estou caminhando com o Senhor, são 11 anos, né, que o Senhor me chamou, são 11 anos que eu levantei as minhas mãos aos céus e aceitei a Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador. E há 7 anos, junto com meu esposo, estou ali, né, na igreja, ajudando, né, no pastoreado, ajudando a servir. Eu sou serva do Senhor, né? Em primeiro lugar, antes de tudo isso, né, que eu falei de ser casada, eu sou serva do Senhor Jesus. Estou a serviço do Senhor, estou a serviço do reino de Deus, amém? Então, igreja, como de costume também meu, eu durante essa semana eu falei para os irmãos, né, que a gente precisa declarar a palavra de Deus, né? Quando nós vamos orar, isso é uma prática que eu aprendi, né, com o Senhor, e tem feito muito significativo na minha vida, né? Que eu começo a orar a Deus, eu falo com o Senhor e eu declaro a palavra de Deus. Então, assim, todas as vezes que eu vou orar por alguma coisa específica, né? Eu procuro algumas palavras, né, na Bíblia que falem sobre aquele assunto, e ali eu começo a declarar a palavra de Deus, né? E eu separei aqui para os irmãos, para que vocês possam abrir junto comigo, eu separei umas 4 palavras, né, encontradas aqui nesse livro, que esse livro aqui é a maior profecia, a palavra de Deus, né? Ela é a maior profecia. Então, aqui, né, nessa noite eu encontrei, mas tem outras palavras, né? Eu encontrei 4 mensagens bíblicas falando sobre cura. Então eu quero compartilhar com vocês também, antes da gente começar a orar e declarar a cura e pedir ao Senhor e profetizar a cura, nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. A primeira palavra, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Salmos 6, amém? Salmos 6, você que pode, né? Eu até costumo, irmãos, a falar, né, para os irmãos, quem
acompanha algumas das lives, né, que eu faço, até mesmo lá na igreja, eu falo para os irmãos, né, estarem com a palavra do Senhor, sabe? Com a Bíblia, acompanhar quando o preleitor ali, o irmão pegar e falar assim, olha, abre em tal livro, você abre em tal livro, você acompanha. Por quê? Porque, irmãos, os falsos profetas estão aí já sobre a terra. Infelizmente, os falsos profetas já estão aqui na terra, já estão caminhando aí em algumas igrejas, né? Então, assim, para que você não seja enganado, porque a palavra de Deus fala que o povo de Deus, ele peca por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da própria palavra do Senhor. Então, assim, sabe, quando você estiver na igreja, estiver em algum lugar, né, que fala assim, olha, tá assim, pega a sua Bíblia, acompanha, vê se é isso mesmo, vê se aquele preleitor, se aquela preleitora está pregando baseado na palavra do Senhor. Então é muito importante, irmãos, muito importante você andar com a sua Bíblia, ter a sua Bíblia nas suas mãos ao tempo todo, meditando, né, lendo a palavra do Senhor, né, orando a palavra do Senhor, declarando a palavra do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu lar. Então vamos lá. Primeira mensagem de hoje, abra comigo aí Salmo 6. Salmo 6, o verso 2. Amém? Salmo 6, verso 2. Nos fala assim: tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Aqui o salmista está pedindo para Deus ter compaixão dele. Ele declara, ele está falando, Senhor, os meus ossos estão fracos, estão me agonizando. Ele pede a cura para Deus. Salmos 6, verso 2. A outra passagem bíblica, aleluia, louvado seja Deus, que também vem nos falar, é o Salmos 30. Separei aqui. Salmos 30, o seu verso 2. Acompanha aí também. Pega aí. Salmos 30, verso 2, que nos diz: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, restauraste minha saúde. Também aqui está falando que o salmista, ele estava clamando, ele estava pedindo para o Senhor, o socorro do Senhor, e que o Senhor restaurasse a saúde dele, que é o que a gente vamos fazer daqui a pouquinho, né? Vamos pedir para o Senhor restaurar a nossa saúde. Mais uma passagem bíblica, vamos lá, Salmos 41, glória a Deus. Salmos 41. Vamos do 1 ao 3. Salmos de Davi, 41. Do início. Vou fazer a leitura aqui juntamente com os irmãos. Os irmãos aí estão acompanhando? Estou conseguindo acompanhar aí? Vamos lá. Salmos 41. Dando início aqui. Como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele faz prosperar na terra e o livra dos seus inimigos. Verso 3. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Olha que coisa importante, né? O verso 3 fala: o Senhor o Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Mas antes de Deus cuidar dessa pessoa que fica doente e lhe restaurar a saúde, nós temos que observar o verso 1 e o verso 2. O verso 1 fala: como é feliz aquele que se importa com quem? Com o pobre, com o necessitado. É aquele que pode estar hoje aqui nessa live junto conosco e não está passando por uma enfermidade, mas ele colocou no seu coração e falou assim: eu vou entrar nessa
nessa guerra, eu vou entrar nesse propósito de oração, clamando por saúde, porque um dia também eu posso precisar, né? Eu vou orar, vou interceder por alguém que eu sei que está enfermo, por alguém que está em um leito de hospital. E aí o Senhor fala assim, que desses que tem o quê? Compaixão, de olhar a situação do seu próximo e ver a compaixão. Quando ele cai na doença, o Senhor lhe restaura a saúde. Daqueles que têm misericórdia, daqueles que são compassivos, daqueles que têm misericórdia do seu próximo também. Amém? E uma passagem muito maravilhosa, eu costumo sempre, né, é a que mais eu uso quando eu vou orar, né, por cura, que é o profeta Isaías, profeta messiânico Isaías, o seu capítulo 53 e o seu versículo, nós vamos dar início ao versículo 4, para a glória de Deus, né? Eu costumo muito a declarar esse salmo quando eu estou orando, né, por cura, né, pedindo a cura do Senhor, porque nos fala assim, olha, que coisa maravilhosa. Versículo 4, Isaías 53, versículo 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Ele quem? Jesus. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele, sobre Jesus. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Irmãos, essa passagem fala de Jesus Cristo, né? O Isaías 53 fala, né, da vinda de Cristo e fala da morte de Cristo também, né? E fala que Jesus aqui era uma profecia, né, que iria se cumprir ainda. Mas aqui ele está falando, aqui Isaías está falando que Jesus, ele veio sobre a terra, ele iria vir sobre a terra e ele iria sentir as nossas dores, ele ia levar sobre eles as nossas culpas, as nossas feridas, as nossas doenças. Então, o sacrifício de cruz de Jesus foi para isso. Jesus, ele já levou os nossos pecados, Jesus já levou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Tudo foi levado com o Senhor ali na cruz. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter saúde. Então essa palavra aqui é muito maravilhosa, né? A palavra fala assim que sobre as pisaduras deles nós fomos curados. Olha que coisa mais linda do Senhor. Então, essas são, né, as passagens que o Senhor me deu para estar falando com os irmãos. E nós vamos começar agora, a gente vai começar agora a declarar, a gente vai começar agora a orar por essa área na nossa vida, né? Por saúde, para que Deus venha restaurar a nossa sorte, restaurar a nossa saúde, interceder. Você que tem um ente querido, um amigo, apresente essa vida agora também no altar do Senhor. Você sabe, né, que está sofrendo de alguma enfermidade. A gente sabe que temos pessoas, igreja, a gente sabe que temos pessoas que estão enfrentando aí o câncer. Eu quero nessa noite também pedir para que a igreja do Senhor apresente uma criança, né, que a nossa igreja já vem orando pelo nome de Júlia. Ela tá ali, né, lutando pelo câncer, né? Então vocês venham também juntamente comigo apresentar essa vida. Também ontem eu tive um pedido de oração por um jovem chamado Guilherme. Apresenta essa vida também. Guilherme, um jovem que está sofrendo muito, irmãos, com crise de ansiedade. Então eu peço a você que você me ajude também a orar por essas vidas, tá bom? Simone também, que ela, né, passou por uma cirurgia, né? Eu não mandei mensagem para saber ainda como que está, mas eu fiquei sabendo que iria passar por uma cirurgia, né, no dia de ontem. Então que esses nomes que eu falei, que vocês me ajudem também a orar. E você aí que tem alguém, mencione o nome também dessa pessoa e vamos juntos agora nos unir nesse mesmo propósito em oração e pedir para que Deus venha nos restaurar, nos curar. Amém? Uma coisa que é muito importante também
Ore sempre, irmãos, pela mente, porque agora, irmãos, uma das doenças que está mais tomando conta, né, principalmente do povo de Deus, é a depressão, é a ansiedade, crise de ansiedade, né? Então a gente precisa pedir para Deus brindar a nossa mente, né? Que a paz que excede todo entendimento venha estar mesmo na nossa mente, né? E muitas vezes a gente oramos por tantas coisas, né? Oramos por pulmão, por coração, oramos, né? Pela corrente sanguínea e esquecemos de apresentar a nossa mente ao Senhor. A nossa mente precisa estar restaurada, a nossa mente precisa estar curada. Então eu te convido agora, você que está aí da sua casa, né? Como de costume eu sempre falo para os irmãos, talvez, né, você queira orar de pé, talvez você queira orar sentado, não importa. Se posicione aí de uma forma ou andando pela sua casa, que você venha se posicionar aí da maneira que o Espírito Santo te conduzir e juntos vamos orar. Eu já falei algumas vezes nessa live, não fique só esperando eu ficar aqui falando, intercedendo, orando, que você aí do outro lado também possa abrir a sua boca, apresentar a Deus as suas orações, apresentar ao Senhor vidas, apresentar situações, apresentar causas ao Senhor também. É uma oração juntos, porque juntos nós vamos vencer, amém? Eu pedi para o pastor Ronaldo aumentar um pouquinho agora o fundo musical, para que a gente possamos orar ao Senhor Jesus. Vamos orar, igreja? Vamos orar? Pode aumentar mais um pouquinho. Dá um pouquinho de água, só vou beber uma aguinha aqui, igreja, e a gente já vai orar. Vamos orar? Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, meu Pai. Meu Deus amado, meu Pai querido, Senhor Jesus, hoje, Pai, é o nosso terceiro dia, Jesus, dessa campanha, Senhor. Hoje, Senhor Jesus, nós estamos, Senhor, no nosso terceiro dia, Pai. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, clamando, Senhor, pela saúde, Deus. Pela nossa saúde física, pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde mental, Pai. Deus, eu me uno agora junto, Senhor Jesus, com os teus filhos, Pai, para orarmos, Pai, juntos, Senhor. Deus, eu quero primeiramente, Senhor Jesus, começar a pedir, Deus, pela nossa mente, Deus. Que o Senhor venha curar, Senhor Jesus, a nossa mente. Que a nossa mente, Senhor Jesus, possa ser uma mente de Cristo. Que a paz que excede todo entendimento, Senhor, possa estar, Senhor Jesus, sobre a nossa mente, Pai. Eu quero, Senhor Jesus, nesta madrugada, nessa primeira hora da madrugada, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor cure, meu Deus, as nossas vidas. Cure, Senhor Jesus, as nossas vidas, Pai. A minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, nesta noite, Senhor, nesta madrugada, Pai, pelo poder que há no nome do Senhor, eu venho, Senhor Jesus, repreender, Pai, toda crise de ansiedade, toda crise de depressão, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, esta é uma área, Senhor, onde o inimigo, Senhor, tem trabalhado, Senhor, na vida dos nossos irmãos, Pai, na vida de muitas pessoas, Pai, todo pensamento de desistência, todo pensamento suicida, Pai, eu repreendo, Pai, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Brinda, Pai, a nossa mente nesta noite, nesta madrugada. Aramando que narazia subianderai assou. Ramanto yande candaraba show ramando caste aramaia. Romosto yande voste que naraba chore amanda candaraba show. Ramandusto yandevaia de canchoramas. Meu Deus, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor, Pai, toda depressão sai agora, todo síndrome do pânico sai agora. Toda crise, Pai, de ansiedade, ramandoiaste carabastu yandevai.
Meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai, todo pensamento suicida, todo pensamento, Senhor, de desistência, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, brinda, Senhor, a nossa mente com a blindagem do Espírito Santo. Senhor, coloca, Senhor, o capacete, Pai, Jesus, o armamento. Coloca, Senhor, as armas necessárias, Senhor, eu te peço esse capacete, Pai, para nos proteger, Senhor, para proteger a nossa mente, Deus. Senhor, meu Deus, todo bombardeio, meu Pai, na mente, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, toca nos ouvidos agora do teu povo, Pai. Senhor, toda voz ao contrário, vozes ocultas, Senhor, seja repreendida em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Senhor Jesus, que nós venhamos dar somente ouvido, Pai, a tua voz, Pai. Toda voz oculta, toda voz opressora, nós repreendemos, Deus, no nome santo do Senhor Jesus, nesta madrugada, Senhor. Deus, no meio de tantos ruídos, bochichos, cochichos, no meio, Senhor, de tantas vozes, ó Pai, que nós possamos detectar, Senhor, a tua voz, Senhor, meu Deus. E todo mal, Jesus, venha bater em retirada, Senhor. Eu clamo, Senhor Jesus, pela nossa saúde mental, Pai, agora, Pai. Eu clamo, Senhor Jesus, por essas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós acabamos de ler a tua palavra e declarar em Isaías, Senhor, 53 fala que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Pai. Senhor, e sobre as suas pisaduras, Pai, nós somos curados. Então, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, nos cure, Pai. Aonde Deus estiver o mal da enfermidade, a seta da enfermidade, Pai, venha ser repreendido agora em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Toca, Senhor Jesus amado, na corrente sanguínea. Toca, Senhor Jesus, nos ossos, Pai. Deus, aonde estiver, Pai amado, a dor, possa ser, Senhor, que tem vidas, Pai, que está sofrendo, Jesus, de enxaqueca, de labirintite, Senhor, meu Deus, toca agora, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, meu Deus, amar toda a tontura, vai repreendendo, Senhor, toda a ânsia de vômito, em nome de Jesus. Namantoyande candarabasora mandaiaso, ramantoyas de candaramaya sore amando candaramanaia soba, reministoyande carabaço yande cantaramasto yande cai. Meu Deus, vai passando, Senhor, meu Deus, sobre os ossos do teu povo, Senhor. Toda doença, Senhor, meu Deus amado, Jesus, visita, dá cartilagem, Senhor Jesus, ao teu povo, Senhor, visita, onde estiver, Senhor Jesus, esta dor, Pai, esta dor nos ossos, Senhor Jesus, vai caindo por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor Jesus, nos nossos ossos, toca, Senhor, na nossa corrente sanguínea, Senhor, meu Deus amado, meu Deus querido, Senhor Jesus, toca, Senhor Jesus, na coluna, toca na lombar, Senhor Jesus. Quantas vidas, Senhor, sofrendo, Pai, de dores, Pai, na coluna, Senhor, neste momento, Deus, eu quero te pedir, Senhor, toca. Pessoas, meu Deus, que não conseguem muitas das vezes nem dormir, Senhor Jesus, direito, Pai. Nem dormir, Senhor Jesus, direito, porque, Senhor Jesus, estão sofrendo, Pai, com dores, Pai, no joelho, Senhor, meu Pai. Oh, Deus eterno, Deus poderoso, cura, Senhor, o teu povo. Pai, o teu nome, Senhor, é Jeová Rafá, o Deus que cura, Pai. Meu Deus, nesta noite, Senhor, meu Jesus, nesta madrugada, Senhor, cura. Pai, talvez, Senhor, tenha pessoas, Pai, no nosso meio, Jesus, que há muito tempo, Senhor Jesus, está sofrendo de uma enfermidade, Senhor. Assim, Senhor, como o Senhor foi na vida daquela mulher do fluxo de sangue, Deus. Era 12 anos aquela mulher sofrendo daquela hemorragia, Pai. Tem pessoas aqui, Senhor. Tem pessoas, meu Deus amado, que está anos e anos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, sofrendo de uma enfermidade, Deus. Eu não sei a enfermidade, mas o Senhor sabe, o Senhor é poderoso, meu Deus, para curar. O Senhor é poderoso, Jesus, para
restaurar, Senhor. Restaura a saúde, Deus, do teu povo. Eu quero te apresentar, Senhor, as vidas, Senhor, que estão enfrentando câncer. Eu quero clamar, Senhor Jesus, pela vida, Senhor, da nossa pequena Júlia, Senhor. Mais uma vez, Senhor Jesus, eu apresento essa criança em tuas mãos. Jesus, pedindo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor a cure, Pai. Que o Senhor restaure a saúde da tua filha. Que o Senhor esteja com ela, Senhor, nesses processos. Jesus, eu apresento as vidas, Senhor, que estão enfrentando, Pai, uma quimioterapia. Meu Deus, eu quero, Senhor Jesus, apresentar ao Senhor, meu papai, meu Deus amado, aqueles, Pai, que estão fazendo, Senhor, passando pela químio, Pai, passando pela rádio, passando por uma cirurgia, Senhor. Eu quero apresentar agora a Patrícia, Senhor, que se encontra internada, Deus. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, a cada pedido, Senhor Jesus, de oração neste momento, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, o Senhor, Pai, é o dono da vida. Talvez, Senhor Jesus, estejam pessoas internadas, Deus, neste momento, a qual o médico, Senhor, disse que não tem jeito, não tem solução, mas a última palavra, Deus, vem do Senhor. O Senhor ainda é o Deus da vida. O Senhor ainda é Deus da vida, Senhor. Ah, Jesus amado, vai de encontro, Senhor Jesus, sobre essas vidas agora. Deus, visita, Senhor Jesus, os leitos de hospital. Visita agora, Senhor, meu Deus, eu te peço, aqueles, Deus, que passaram por cirurgia ou que vão passar por uma cirurgia. Aqueles, Senhor, que estão agora, Senhor, dando entrada a uma UPA, Pai, porque sofreu, Senhor, algum AVC, sofreu um infarto, teve uma crise convulsiva, eu não sei, Jesus, está passando mal neste momento, Senhor. Meu Deus amado, vai de encontro agora, Senhor, nas UPAs, Pai. Vai de encontro, Senhor, às maternidades. Eu quero apresentar, Senhor, as gestantes, meu Senhor, nas tuas mãos. Eu quero apresentar, Senhor, meu Pai amado, os médicos, os enfermeiros, os anestesistas, Senhor. Eu apresento, Senhor, meu Deus, esta que vai, Senhor Jesus, ter o parto normal, esta que vai, Senhor, fazer uma cesárea de emergência. Jesus, talvez está entrando agora alguma mãe na maternidade, Senhor, que o filho veio nascer prematuro, que o filho vai nascer prematuro. Sustenta, Jesus, essas crianças ali na incubadora, meu Pai. Dá crescimento, assim como o Senhor fez um milagre na vida do meu filho Luiz Henrique, Pai. Assim, Senhor, como o Senhor soprou o sopro de vida, Senhor, na vida dele, quando ele nasceu ali, Pai, aos 6 meses, Deus. Faça na vida dessas crianças também. Entra dentro dessas incubadoras, entra dentro desses hospitais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, abençoa, Espírito Santo. Meu Deus, eu quero apresentar, Senhor, os médicos em tuas mãos. Eu quero apresentar os enfermeiros. Eu quero que apresentar, Senhor, todos que trabalham, Senhor, na área da saúde, Pai. Aqueles que trabalham, Senhor, dentro de uma UTI, Senhor, que convive, Senhor, com vida e morte, Senhor, praticamente todos os dias, Senhor. Eu quero te pedir recursos, Senhor Jesus, nesta área. Envia, Senhor, medicamentos. Envia, Senhor, meu Deus amado, ali, Senhor, o suporte necessário. Envia, Senhor, as macas. Envia, Senhor Jesus, os aparelhos, Pai, para fazer, Senhor Jesus, ali as cirurgias, aparelhos para fazer os exames. Toca, Senhor Jesus, na saúde pública, meu Deus amado. Toca, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não deixa faltar. Não deixa faltar, Senhor, o remédio, Senhor. Muitas das vezes, Pai, aleluia, Pai, as pessoas não têm, Senhor Jesus, condição de comprar, Senhor, um remédio, e vai muitas das vezes, Senhor Jesus, ali, Pai, num posto de saúde, e se depara, Pai, que não tem. Deus, tenha de misericórdia desta situação, meu Pai, em nome de Jesus. Envia recursos, Pai. Envia recursos, Senhor Jesus, nesta área. Coloca, Senhor, profissionais, meu Deus, que amam, que zelam, que amam, Senhor, cuidar de almas, que amam, Senhor, cuidar de vida, Senhor, meu Pai. Oh, aleluia. Levanta, Senhor Jesus, um povo, Pai, que te adora, que te exalta, Senhor Jesus, na área da saúde, Deus. Porque, Senhor, muitas das vezes, papai, as pessoas entram ali, Senhor, em um hospital, são até internadas,
amados, pensando, Senhor Jesus, que é uma enfermidade física e é uma enfermidade espiritual. Deus, neste momento, toda enfermidade espiritual, Senhor. Sim, Jesus amado, tudo aquilo, Senhor, que muitas das vezes são pagos, Pai, para nos prejudicar, toda obra maligna, Senhor, que é feita, Senhor, contra as nossas vidas, Senhor, e que traz, Senhor Jesus, alguma enfermidade em nosso corpo, Pai. Oh, Jesus, que seja, Senhor, quebrado agora toda obra maligna, Senhor, toda seta maligna, Senhor, meu Deus. Ah, Jesus amado, toda doença que veio, Senhor, meu Deus, para nossas vidas, mas que foi a obra, Senhor, maligna, Senhor, eu desfaço agora pelo poder que há no nome do Senhor. Eu desfaço agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Arabasto e ande canta, aramaia sou, ramando e aste que nara suriande canta, aramaia sou, ramando cas, rimino suriande cante, oramasto e ande caramandaia súbia. Meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Senhor, toda obra maligna, Senhor, toda enfermidade, meu Deus amado, espiritual, toda enfermidade, Senhor, meu Deus amado, tudo aquilo que foi enviado, Senhor Jesus, para nossa casa, para nossa vida, para nossas famílias, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se por um caminho veio por 7, bate em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Namando yasuri ande cantaramas, ramanda yasuri ande cai, ramanda yasuri ande canchoramácia, ramasto yande caia súbia. Meu Deus, vai curando, vai curando, vai curando, Senhor Jesus. Restaura a nossa saúde, restaura, Senhor, a nossa saúde, restaura a nossa saúde mental, restaura a nossa saúde física, restaura, cura, liberta, Senhor, a nossa saúde espiritual, Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Senhor. Deus amado, a nossa alma, Pai, às vezes, Senhor Jesus, é a alma que está ferida, às vezes, Senhor Jesus, é a alma, meu Deus amado, que precisa de uma libertação. A nossa alma, Senhor, muitas das vezes se encontra abatida, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, cura, Pai, a nossa alma, aquieta, Pai, a nossa alma. Ramanda e subiandeca, ramando e as de cantoria subiande, ramanda so, ramando e as tuiande cantorama e suriande cantaramasto e anderamanda e súbia. Aquieta, Senhor, a nossa alma. Cura, Senhor, as feridas lesionadas na nossa alma. Feridas, meu Senhor, antigas. Traumas, meu Pai, antigos, Senhor. Jesus amado, a falta até mesmo de perdão, Senhor. Porque, Senhor Jesus, a falta de perdão nos traz enfermidade na nossa alma, Pai. Talvez, Senhor Jesus, nós não conseguimos, Pai, perdoar aqueles que nos feriram. Aqueles, papai, que nos machucaram, nos prejudicaram, Senhor Jesus, de alguma forma. E esta alma, Senhor, precisa ser curada. E esta alma, Senhor, precisa ser restaurada. Restaura agora, ajuda esta vida, Pai, a liberar perdão. Rabastoia candaramas, ramandoia subiande cantaramandoia su. E ajuda, Senhor, esta alma, Pai, a liberar perdão, Jesus, nesta noite, Senhor, nesta madrugada. Que esta alma venha ser restaurada. Esta alma, Senhor, venha ser curada, Senhor. Jesus, nos cura, Senhor, nos cura, Pai, aonde estiver o mal da enfermidade, aonde estiver, Senhor, a seta da enfermidade, talvez, papai, eu não mencionei aqui, Jesus, alguma área, mas vai tocando nos rins, vai tocando nos pulmões, vai tocando, Senhor, na garganta do teu povo, Senhor, meu Pai, passa, Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés no teu povo, Senhor, que haja cura, que haja cura, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração. Restaura, Senhor, a nossa saúde. Cura-nos, ó Senhor, por completo, Senhor. Nós precisamos ser curados por Ti, Jesus. Oh, Senhor, talvez, Senhor, eu não mencionei, Jesus. Pessoas, meu Deus, que tenham, Pai, problemas, Senhor Jesus, no coração, Jesus. Pessoas, Senhor Jesus, que sofrem, Pai, de arritmia, de bradicardia, Senhor.
Toca, Senhor, no coração desse povo. Acalma, Jesus, o coração dos teus filhos, do teu povo. Oh, Senhor, nos olhos, Pai, toca nos olhos, Senhor. Toca nos ouvidos, Senhor Jesus. Vai tocando, vai passando, passa com a sua mão santa, Pai. Passa, Senhor, com a tua mão santa, Jesus. Passa com a tua mão santa, Senhor. Aonde estiver, Senhor, o mal da enfermidade. Aonde estiver, Senhor, a seta da enfermidade, meu Senhor. Oh, Ramaya Suriante cantarabas. Ramantu yaste cantaramaya ronas tu yarama canchoramas. Ramanto kenaras tu yanderaya soreamando candarabas. Ramanto estekenere manos tu yanacarabas. Ramandarabas tu yanderamandaramas taracantaramadaras. Raraya surianderamandararalas. Ramandacantarabas. Se tu sentir aí do outro lado de falar em línguas, fale em línguas, ore em línguas, declare dentro da sua casa. Fale para Deus que você está curado. Declare: eu sou curada. Fala com a sua própria boca: eu estou curada. Eu estou curada. Agradeça antes do milagre. Talvez o médico deu um diagnóstico aí, aleluia, mas já vai agradecendo aí, já vai agradecendo. Ramas tu yandera mando canchorabas. Inas tu yande candarabastora manda yasuria. Já vai agradecendo, já fala: eu tô curado, eu tomo posse da minha cura. Não precisa vir um médico, não precisa vir um exame para detectar a tua cura. Você mesmo fala: eu estou curado. Declare em alta voz, aleluia. Declare. Namanda yasuriande cantaramas toyanderamanda candaramas. Ramas tuyande cantaramanas tuyande. Porque o Senhor já levou sobre si as nossas feridas. O Senhor já levou sobre si as nossas dores. O Senhor já levou sobre si, Rabastuiande cantarabas, sobre as suas pisaduras nós somos curados. Estamos curados, estamos curados, estamos curados. Senhor, restaura a saúde do teu povo, aquele que está, Senhor Jesus, acamado, Senhor. Ah, Pai, talvez não esteja, Senhor, em um leito hospitalar, mas está acamado dentro da sua própria casa, Pai. Aramastuyanderaya sore cantarabastia. Ramanda yasoyanderaya suriande canchoramassa. Yanderas tokenarapias tekinoroscheramaia caia. Ramantuyastuyanderabastuyandecaia. Eu declaro cura nesta madrugada. Eu declaro cura nesta madrugada pelo poder que há no nome do Senhor. Cura, Jesus. Ah, Senhor, às vezes, Pai, tem pessoas que há anos e anos, Senhor, lutando, Jesus. Eu declaro cura nesta madrugada. Nós declaramos cura, Jesus. Nós declaramos cura, Jesus. Sob as suas pisaduras nós somos curados. Sob as suas pisaduras nós somos curados, restaurados, Senhor. Sob as suas pisaduras o Senhor levou sobre si. O Senhor já levou sobre si, Pai. Aleluia. 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 Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
Jesus. Agradeça ao Senhor agora. Você já orou por cura. Você já declarou cura. Você já profetizou cura. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor por essa cura. Agradeça ao Senhor por essa presença. Agradeça ao Senhor porque Ele é a cura. O nome dele é Jeová Rafa. O nome dele é Jeová Rafa. Agradeça ao Senhor por essa cura. Ele já levou sobre si as nossas dores. O castigo que era para nós, Ele já levou. E sobre as suas pisaduras, nós somos curados. Amém, igreja do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como eu tô fazendo a live aqui pelo meu celular, depois que fecha assim, eu não consigo ver as mensagens que me foram mandadas ao vivo. Então eu vou pedir, a irmã Maiara, ela colocou o número do telefone dela. Você que tá aí do outro lado, que tem o meu número, por favor, vocês passem para mim o número dela no meu celular, no meu PV, tá? Anotem aí para mim, né? Porque, como eu acabei de explicar, assim, eu tô usando aqui os celulares, aí depois eu não vou conseguir ver esse número. Ela acabou de postar aqui novamente. Aí os irmãos que têm o meu contato pessoal, né? Por favor, passa para mim, tá bom? Em nome de Jesus. Assim que eu terminar aqui, Maiara, eu entro em contato com você sim, tá bom, meu amor? Tá? Assim que a gente finalizar, eu já ligo para você. Amém, igreja do Senhor? E aí, quem de vocês sentiu a graça de Deus? Que, né, não é possível que só eu aqui senti a graça de Deus, a presença de Deus. E quantos creem que já está curado? Quantos creem que já está curado, né? Como o Senhor, Ele ministrava ao longo da gente orando aqui, o Senhor falava, né? Às vezes a gente quer ver um papel, né? Quer fazer um exame e ali no papel está falando que aqui está a nossa cura. Mas o Senhor, Ele já nos curou. O Senhor, Ele já nos curou, né? A gente precisa crer, né? Quando a gente ora, a gente precisa crer, a gente precisa acreditar, a gente precisa confiar no Senhor Jesus, né? Amém? Glória a Deus. Obrigada, igreja do Senhor, a todos vocês que estiveram aqui comigo. Amanhã tem mais, eu vou ver aqui qual que é. Amanhã, irmãos, a gente vai nos estar orando pela nossa vida, pelas nossas finanças, né? Que também é uma área que a gente está precisando muito, 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 né? Então amanhã eu te convido, irmãos, à meia-noite, novamente estar aqui comigo, né? Por essa página, né? Depois o nosso pastor Ronaldo, ele estará, como eu falo, nessa live vai ficar gravada. Depois a gente vai estar postando nas outras redes sociais, porque tem pessoas que não conseguem nos acompanhar, né, no ao vivo agora, mas acompanha depois. E aí, irmãos, eu quero que vocês aí do outro lado, vocês que estão me acompanhando nesse período de meia-noite, para a próxima semana, vocês já se prepararem também, porque a gente vai fazer oração às 3 da manhã. Eu quero te convidar, os guerreiros da madrugada, aleluia, né? À meia-noite, irmãos, é o primeiro horário do dia. Coisa maravilhosa é a gente começar o nosso primeiro horário do dia orando e agradecendo ao Senhor Jesus, né? E às 3 horas é horário de guerra, né? É horário de guerra. Então eu te convido, né, na próxima semana. Não vai ser a semana toda, vai ter alguns dias. Eu vou ver os dias, tá? E vou falar com os irmãos com alguns propósitos que o Senhor tem gerado ao meu coração. Amém? Então eu quero agradecer a você que esteve aqui até agora comigo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E amanhã nós estamos aqui novamente nesse mesmo horário, orando pela nossa vida financeira. Beijo, fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém?